Eu vou começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta, que é a seguinte: por que existem outras técnicas de biologia molecular se existem as técnicas de sequenciamento? Você já parou para pensar nisso? Por que é necessário a PCR, que demanda uma eletroforese, uma PCR em tempo real, que demanda uma análise de fluorescência, ou microarray, outras técnicas muitas vezes mais complexas, que te dão uma informação interessante sobre o ácido nucleico, mas não te dão o que o sequenciador, que o sequenciamento te dá, que é justamente a sequência de letrinhas da molécula de DNA. Por que não se faz todas as análises por sequenciamento? Porque se utiliza outras técnicas. Já parou para pensar nisso? Apesar de parecer uma pergunta completamente distoante do tema dessa aula, mas ela não é, vocês vão entender ao longo do conteúdo que eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco, que tem tudo a ver, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta e onde que eu quero chegar com ela. Eu vou rodar a vinheta, enquanto roda a vinheta você vai pensar nessa pergunta, ver se você consegue responder ela para mim. Se você não conseguir, tudo bem, eu vou te responder daqui a pouco, mas pensa sobre ela. Já deixa um like aqui, ajuda a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas, pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Você interagindo aqui com a gente, compartilhando, curtindo, deixando comentário, vai favorecer a entrega desse vídeo para outras pessoas também. Eu sou Eduardo Castanho e você está no canal Ribossomos. Aqui nós traduzimos informações complexas, informações mais fáceis de digerir para quem quiser aprender biologia molecular. A gente se vê daqui a pouco, depois da vinheta. Então vamos lá, o tema da aula de hoje aparentemente tem nada a ver com a pergunta que eu te fiz no começo, né? Que é como otimizar a construção de qualquer tipo de biblioteca para NGS, desde sequenciamento de genoma completo, ou sequenciamento de transcriptoma por RNA-seq, sequenciamento de metagenoma, análise de genotipagem, praticamente qualquer tipo de biblioteca. Então vamos começar. Beleza, a nossa aula está separada da seguinte maneira: agenda, por que utilizar outra técnica de biomol se existe técnica de sequenciamento? Aí eu vou falar um pouco, vou dar um contexto aqui para vocês, falando do sequenciamento de nova geração, onde estão os gargalos. Vamos começar a falar de construção de biblioteca, que é o tema principal da aula de hoje. Aí eu vou falar como otimizar a construção de qualquer biblioteca de NGS, e com um pouco de ênfase aqui nos adaptadores, nos tipos de adaptadores e primers. Depois um protocolo alternativo aí só para finalizar a aula de hoje. Então vamos lá, qual que é o contexto dessa aula? O contexto está baseado na pergunta que eu te fiz: por que utilizar qualquer técnica de biomol se existem as técnicas de sequenciamento? Você, com sequenciamento, consegue desnudar a molécula de DNA. Você vai colocar lá a sequência de letrinhas A, T, C, G, vai saber exatamente o que você tem ali na sua amostra. O sequenciamento te permite fazer isso, saber a estrutura da molécula de DNA. Por que, por exemplo, então fazer um microarray, que você vai precisar de uma sonda, gerar fluorescência, ou PCR mesmo, que você vai amplificar um alvo para depois colocar lá no gel de agarose e verificar as bandas, ver se formou alguma... Por que fazer essas técnicas que te dão ali uma ideia da silhueta da molécula, quando você tem à sua disposição técnicas que te dão a molécula, a fotografia da molécula mesmo? Bom, basicamente são dois argumentos. O primeiro deles é custo. Obviamente o custo é sempre muito importante quando se fala tanto em pesquisa como no mercado aplicado. O custo muitas vezes é mais caro fazer sequenciamento do que essas outras técnicas, e por praticidade. E aqui praticidade, não entenda de uma maneira simplificada. A praticidade aqui no caso está relacionado com tudo que envolve a técnica, as tecnologias de sequenciamento, né? Desde como processar a amostra, analisar os resultados, o tempo, tudo, tá? Então vamos destrinchar essas duas respostas, esses dois motivos, para você entender onde eu quero chegar e como isso tem a ver com a otimização da construção de biblioteca. Então vamos começar com o custo. Olha só, isso aqui é um gráfico que mostra o custo do sequenciamento de genoma humano, aqui só para a gente pegar como referência, né? Lá no começo dos anos 2001 até 2017, né? Que não está tão longe do dia de hoje, da gravação desse vídeo aqui. Olha só quanto que custava. Custava nos anos 2000, no começo dos anos 2000, 100 milhões de dólares para sequenciar um genoma humano. Em 2017, esse valor caiu aí para $1.000, mais ou menos. Então, vejam como o custo da tecnologia, o valor que você gasta para sequenciar,
alguma coisa, aqui no caso do genoma humano, ele diminuiu muito, né? Ele diminuiu muito. Então, antigamente, a justificativa a custo era muito forte, era muito mais caro sequenciar do que fazer uma outra técnica aí. Se você pudesse obter a resposta que você tem para a sua pergunta por meio de outra técnica, mais barata, como o PCR provavelmente para muitos casos, o PCR em tempo real não teria por que fazer sequenciamento, né? Porque o sequenciamento pode ser muito caro. Aqui é um outro dado, né, mostrando, é um gráfico bem famoso, que mostra a lei de Moore. A lei de Moore não tem nada a ver com o sequenciamento, mas ele fala do desempenho, da capacidade dos chips, de processamento dos chips relacionados à informática, computador, etc., como que o custo desses chips e sua capacidade, o custo ia diminuir ao longo do tempo, sua capacidade ia aumentar ao longo do tempo. E era uma projeção já muito agressiva. E o custo por sequenciamento, por base sequenciada, ou por genoma sequenciado, ou por milhão de base sequenciada, ele é ainda mais agressivo que a projeção da lei de Moore. Então veja lá nos anos 2000 aqueles 100 milhões que eu falei para vocês, aqui hoje em dia é um valor muito mais baixo para sequenciar um genoma humano. Só para você ter uma ideia aqui em termos de quantidade de base, o custo de sequenciamento de 1 milhão de pares de base caiu de mais ou menos 9 mil dólares, para sequenciar 1 milhão de pares de base, em 2001 custava 9 mil dólares e hoje em dia custa cerca de 50 centavos de dólar. Então caiu demais. Ou realmente o custo foi um problema, ele até pode ser um problema ainda hoje, mas ele já talvez não seja o principal gargalo. Mas eu falei que era a praticidade. Aqui a praticidade, né, eu falei, interprete a praticidade como todo fluxo de trabalho. Antigamente, lá no desenvolvimento do sequenciamento de nova geração, antes de falar do sequenciamento de nova geração, deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês nesse gráfico, ó, que ele é importante, que é isso daqui. Vejam que aqui nessa projeção, né, no gráfico mostrando o custo do sequenciamento ao longo do tempo, teve um momento aqui que despencou, né? O valor do custo ele despencou, ele tem uma queda muito significativa, que é justamente aqui nos anos, mais ou menos em 2008, 2007, 2008, quando os sequenciadores de nova geração, eles começaram a ficar mais populares no mercado, começaram a ser mais utilizados no mercado. Então aqui a gente está falando basicamente de sequenciamento Sanger, né? E aí de repente entrou uma nova tecnologia, novas tecnologias e o custo despencou. E essa queda continua acontecendo por conta do desenvolvimento da tecnologia, principalmente sequenciamento de nova geração. Depois entrou sequenciamento de terceira geração aqui também, mas principalmente sequenciamento de nova geração. Beleza? Deixa eu voltar aqui então. Aí estava falando da praticidade também, além do custo da praticidade. Lá atrás, no comecinho, antes até de 2008, 2007, 2005 mais ou menos, você fazer um protocolo de sequenciamento de nova geração, um sequenciamento aí de um genoma complexo ou de algum dado, né? Era algo muito trabalhoso, era algo muito demorado. E, sei lá, dependendo do protocolo, dava um mês aí de trabalho. Desde o momento que você coletava a amostra até ter os resultados processados lá do outro lado, pode colocar um mês de trabalho aí tranquilamente. As tecnologias elas foram evoluindo, né, tanto em termos de equipamento, de processamento de dados, mas também de reagentes, né, a parte molhada do laboratório, e aí esse tempo, a praticidade foi melhorando, né? Esse tempo foi sendo reduzido aí de 1 mês para 15 dias e foi reduzido até que hoje você consegue fazer um protocolo complexo em 2 dias, tá? De ponta a ponta em 2 dias, se o que você está buscando, se o alvo do sequenciamento ele não é tão complexo, dá para fazer em menos de 1 dia você consegue fazer um sequenciamento de nova geração, uma análise de ponta a ponta, da coleta até a obtenção dos seus resultados lá do outro lado. E claro que isso está relacionado com o quê? Com a evolução das tecnologias. Os sequenciadores eles foram evoluindo, o processamento de dados foi evoluindo, as tecnologias relacionadas a isso foram evoluindo também, e obviamente a parte de reagentes eles foram sendo otimizados e assim por diante. Então, falando aqui de sequenciamento de nova geração, dessa evolução, dá uma olhada aqui no fluxo de trabalho e a evolução dessas tecnologias. Se a gente puder dividir aí o fluxo de trabalho de sequenciamento de nova geração em 4 partes, que são as quatro partes principais, hein? Basicamente, independente do tipo de tecnologia utilizada, nós temos a construção de biblioteca, nós temos a amplificação dos alvos, nós temos sequenciamento e análise dos dados. A construção da biblioteca é quando você processa a amostra e faz com que ela seja compatível com a tecnologia de sequenciamento. Quase todo fluxo de trabalho de sequenciamento de nova geração tem um passo de amplificação dos alvos, que geralmente é feito por PCR, tem uma variação ou outra, mas basicamente é feito por PCR,
a PCR de frentona, pode ser a PCR em ponte, a clusterização lá na Illumina, ou a PCR em emulsão na tecnologia NeoTorrent. Depois vem o sequenciamento em si, você pega a biblioteca processada, amplificada e vai sequenciar e analisar os seus resultados. Esse é o fluxo de trabalho. E essas tecnologias, como eu falei para vocês, elas vêm evoluindo. E, de fato, aqueles dois gargalos, aquelas duas dificuldades relacionadas ao sequenciamento, elas vêm sendo quebradas com a evolução do NGS, das tecnologias de sequenciamento. Então, os dois problemas é porque se utiliza qualquer outra ferramenta de biomol se você tem sequenciamento, porque era custo muito trabalhoso, muito caro. O custo vem diminuindo, os reagentes vêm sendo otimizados, os sequenciadores vêm sendo otimizados, aquele fluxo de trabalho vem sendo facilitado. Então, vem caindo, essas duas barreiras, elas vêm caindo ao longo do tempo. E é por isso, você deve saber aí que nós estamos vendo uma tendência de migração. Essa tendência de migração não significa que é uma substituição completa, não vejo NGS substituindo completamente as outras tecnologias, não vejo, mas tem uma tendência de migração, tanto na pesquisa como em mercados aplicados. Que antes a gente via análise de expressão gênica, era basicamente feita ali para PCR em tempo real, microarray, mas hoje existe a possibilidade factível de você trabalhar com sequenciamento de nova geração. Fazer análise de expressão gênica tanto transcriptoma como alvos menores. Genotipagem de SNP também era ali feito ou por microarray em larga escala, ou PCR em tempo real, menor escala, e assim por diante. E hoje é totalmente factível, muito utilizado na genotipagem de SNPs e outros marcadores também por sequenciamento de nova geração. Detecção de patógenos, mesma coisa, tem a possibilidade de você detectar mais patógenos hoje em dia. Análises relacionadas a cariótipos também podem ser substituídas, ou tem uma tendência de migração para NGS, análise de mutação, identificação humana e análise de metilação. Então não só existe uma tendência de migração dessas aplicações que são ou eram feitas basicamente por outras técnicas, indo para NGS. Mas, além disso, nós temos também a capacidade de geração de dados de NGS. Você não só faz uma análise de expressão gênica de meia dúzia de alvos, ou uma dezena de alvos, você pode fazer uma análise de transcriptoma completo, num preço ok, pode ser por RNA-seq, pode ser por sequenciamento direcionado. Genotipagem de SNP também, você pode fazer a genotipagem de alguns SNPs, 100, 200 alvos, ou pode fazer uma análise de exoma completo. Detecção de patógenos, mesma coisa, ou de alguns patógenos específicos, vai detectar alguns patógenos específicos, ou um metagenoma inteiro de uma amostra ambiental, por exemplo. Cariótipo, faz análise cariótipo de alguns alvos, você pode fazer uma análise de PGT, que é uma análise do genoma inteiro do embrião, antes dele ser implantado num protocolo de fertilização in vitro, por exemplo. Análise de mutação, em vez de analisar uma ou duas mutações, dá para varrer o genoma inteiro de um tumor, por exemplo, fazer análise de biópsia líquida. A identificação humana, que basicamente era feita por análise de fragmento, utilizando o equipamento que faz sequenciamento de sangue, que é a análise de fragmento, é uma PCR seguida de uma eletroforese capilar. Agora entrando também a possibilidade de fazer por NGS, e isso é interessantíssimo porque entram novos fornecedores nesse mercado, e análise de metilação também. Bom, então, existe essa tendência de migração, aquelas duas barreiras, elas vêm caindo ao longo do tempo, obviamente, existe essa tendência de migração por isso, mas ainda assim, o sequenciamento de nova geração tem gargalos importantes que não permitem que essa técnica seja utilizada para tudo, para qualquer aplicação, para qualquer demanda, para qualquer escala. E um dos principais gargalos está relacionado ao fluxo de trabalho. Não muito especificamente aqui a amplificação dos alvos de sequenciamento, porque isso não varia muito de aplicação para aplicação. Basicamente, você faz RNA-seq, se você faz sequenciamento direcionado, sequenciamento de genoma completo, metagenoma, basicamente, o miolo aqui do fluxo de trabalho ele é igual, independente da aplicação que é realizada. No entanto, as extremidades, que é a construção da biblioteca e a análise dos dados, ela é completamente dependente do tipo de aplicação. O que muda de uma aplicação para outra, quando você faz essa aplicação dentro do NGS, para aquelas que eu usei como exemplo ali, é justamente como você constrói a biblioteca e como você analisa os dados, certo? Então, a limitação gargalo está relacionada a isso. Dentro do fluxo de trabalho, a construção de biblioteca e análise dos dados, mais importante aqui no nosso caso é a construção de biblioteca, que é onde está a maior parte do custo, onde está a maior parte da mão de obra, dentro desse fluxo de trabalho, ela varia muito entre as diferentes aplicações, ela é muito dependente do tipo de aplicação. Então não existe, ou quase que não existe, é isso que eu vou mostrar para vocês, um fluxo de trabalho genérico, ou quase genérico,
para diferentes aplicações. Então, se você tem um laboratório que demanda diferentes aplicações, demanda diferente quantidade de amostra, ou tem fontes diferentes de amostra, DNA mais fragmentado, né, amostra parafinada, por exemplo, ou DNA de baixa quantidade, cell-free DNA, o cfDNA, para biópsia líquida, enfim, se você tem variações dentro do seu laboratório, o que é comum, talvez esses protocolos todos variáveis, né, para cada uma dessas situações seja um gargalo importante para você. Muito provavelmente é um gargalo importante para os laboratórios. São reagentes diferentes, são protocolos diferentes, são conhecimentos diferentes necessários por parte da mão de obra, tempo diferente de processamento de amostra. Então isso tudo passa ainda a ser um gargalo do sequenciamento de nova geração. Então quando a gente fala de construção da biblioteca, que é o tema principal, acho que onde o gargalo principal está, que é o tema da nossa aula aqui, tem uma tirinha que ela é voltada para transcriptoma, mas ela faz muito sentido quando a gente pensa em outras aplicações também. É como se fosse o seguinte, uma pessoa foi lá numa banca de jornal, nessa banca ele falou, jornal, revista, não importa, ele falou assim, eu quero comprar todas as revistas, todos os jornais da sua banca. Aí o cara falou, o dono da banca fala, tá bom, eu vou te vender, só que antes de vender eu vou picotar tudo. Ele passa naquela máquina de picotar papel e entrega todas as revistas e jornais picotados aqui para o cientista. Aí o cientista vai lá no laboratório dele, coloca a pessoa para trabalhar, juntar pedacinho por pedacinho dessas revistas e jornais para depois ele conseguir analisar. A construção de biblioteca, isso aqui é mais ou menos o que acontece lá no NGS, né? O NGS é sequenciamento de nova geração. A tecnologia que nós temos hoje, isso tira sequenciamento de terceira geração, tá? De segunda geração ou nova geração. As tecnologias que nós temos hoje, elas não permitem que um alvo, se ele for muito grande, ele seja sequenciado por inteiro. Por exemplo, um exoma completo, um transcriptoma, um genoma, metagenoma, não dá para pegar um cromossomo ou um genoma inteiro, colocar no sequenciador e receber o resultado lá do outro lado. Não é assim que funciona. Infelizmente não é assim. As tecnologias elas não são compatíveis, elas não conseguem sequenciar fragmentos muito longos. No limite da tecnologia nós estamos sequenciando fragmentos de 600 pares de base. Mas a sua grande maioria vai ficar ali entre 200 até 350 mais ou menos. É isso que se consegue sequenciar. Então o que tem que fazer? Pegar o cromossomo, o genoma, o que quer que seja, picotar esse negócio inteiro, sequenciar ele todo picotado e depois por bioinformática juntar, colocar ele na ordem que ele estava originalmente lá na célula. Montar, remontar aquele genoma, o transcriptoma, o metagenoma, o que quer que seja. Que é o que está sendo mostrado aqui. E onde acontece isso, essa parte de picotar, é lá na construção de biblioteca. A biblioteca é justamente isso, você pegar e produzir essas tirinhas, esses fragmentos pequenos, com certas modificações que eu vou mostrar aqui, e que sejam compatíveis com a tecnologia de sequenciamento de nova geração que está sendo utilizada. Né? Por isso que é aí que nós temos um dos gargalos mais importantes. Então lá na construção de biblioteca, que é a hora que você está ali na nossa analogia, picotando a revista, né? Aqui tem vários objetivos, né? Um deles é picotar, que é gerar os fragmentos do tamanho adequado, que caibam na tecnologia, gerar extremidades conhecidas, porque esse fragmento vai passar por PCR, a gente viu lá, né? Tem que ter um passo de amplificação, dá para fazer multiplex, ou seja, sequenciar mais de uma amostra por vez, em uma única corrida de sequenciamento, sequenciar 2, 3, 4, 96, 384 amostras, e tem alguns passos relacionados à calibração do sequenciamento, várias coisinhas ali relacionadas ao fluxo do sequenciamento. E para isso, para construir as bibliotecas, nós temos diferentes métodos, diferentes metodologias aí, gerar os fragmentos ali por fragmentação mecânica, né, você faz uma força mecânica, quebra o DNA, o RNA, ou faz isso por meio de enzimas, são enzimas que degradam o seu DNA, RNA na proporção adequada, do tamanho adequado. Isso é tecnologia que utiliza a propriedade dos transposons e os sequenciamentos direcionados, né, que fazem a captura ou por bits, esse alvo fragmentado ele é capturado ali por bits, que nós temos aula aqui no canal que é específica sobre isso, e por Amplicon, que foi a primeira aula aqui desse canal, nós estamos falando de Amplicon. Mas de todo jeito, o que importa é que tem essas diferentes metodologias. O que eu vou falar hoje, né, você vai otimizar a construção de biblioteca, é para qualquer um desses métodos aqui. Eu só retirei a transposase, porque é primeiro que é um método muito específico, segundo que não é o mais utilizado, né? Nós temos outros muito mais bem padronizados, mais utilizados, então eu foquei nesses 4 aqui, que são fragmentação mecânica, enzimática, captura por BID ou sequenciamento direcionado por Amplicon. Certo? Vamos focar nessas daqui.
olha só, um fluxo de trabalho, estou mostrando um fluxo de trabalho aqui geral, claro que dependendo do equipamento, da tecnologia, do fornecedor, vai variar um pouco isso aqui que eu estou mostrando, mas de um modo geral, a construção de biblioteca, né, utilizado no NGS, nas tecnologias de NGS, seguem esses 6 passos aqui, ó. O primeiro deles é a fragmentação em si, ou obter os fragmentos de tamanho adequado, né? A fragmentação pode ser fragmentação enzimática, mecânica, pode ser a captura por bid, pode ser produto de PCR, gerar fragmento de tamanho adequado. Depois nós temos o end repair, que é ajuste das extremidades para se seguir com os próximos passos. Eu vou explicar com calma cada um deles. Depois a adição de adenina nas extremidades dos fragmentos. Aí tem o controle de qualidade da biblioteca produzida até esse momento, seleção dos fragmentos de tamanho adequado, depois vem a ligação dos adaptadores, aí vem a PCR em si, né, o controle de qualidade aqui no meio, a PCR em si, para depois seguir para o próximo passo, que seria a amplificação dos alvos lá, né? E, bom, além de nós termos aqui esses 6 passos, né, que são realizados de maneira, em quase todos os protocolos de maneira individual, faz um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Entre eles, eu estou mostrando aqui com esse símbolo de limpezinha aqui, laranja, é para mostrar para você que entre esse passo, por exemplo, de fragmentação e o end repair, existe um passo de purificação, que é um passo muito semelhante ao que se faz quando extrai e purifica DNA ou RNA. Naquele momento você está purificando o RNA ou DNA, é um passo semelhante a esse, que geralmente, na grande maioria dos casos, é feito, acho que todos os casos, na verdade, é feito por bid magnética. Então é um processo quase que uma extração, né, realizada aqui. Não é uma extração que não vai extrair nada, que já está extraído, mas vai ser purificado. Né? Um fragmento de DNA, RNA, que você gerou, produziu no passo anterior, tem que ser purificado. É um processo que leva de 20 a 30 minutos, mais ou menos, quando rápido. Então, entre esses passos principais, nós temos esses, vou chamar de subpassos aqui, que é a purificação. Eu vou mostrar eles uma vez, aqui só para ficar claro, na hora que eu explicar o fluxo, mas saiba que eles acontecem algumas vezes ao longo aí do processo de sequenciamento, da construção de biblioteca, né? Então vamos lá, vamos começar falando de fragmentação. Fragmentação você pode fazer, eu mostrei lá atrás, de maneira mecânica, uma fragmentação mecânica, por exemplo, uma das maneiras de se fragmentar mecanicamente, pegar o seu DNA, seu RNA, seja lá o que for, o seu alvo, aquilo que você quer sequenciar e precisa fragmentar, e por força mecânica, fragmentar, quebrar aquele alvo ali. Então ele vai quebrar, você faz força mecânica em cima dele, ele vai começar a se fragmentar. Uma das maneiras mais utilizadas é sonicação. São equipamentos específicos que, por meio de sonicação, eles vão fragmentando o DNA ali, o RNA, o seu alvo. Né? Então você precisa colocar num equipamento como esse, o tamanho de fragmento que você gera dá para controlar, que você consegue escolher a intensidade da sonicação, você consegue escolher o tempo que a amostra vai ser submetida para esse processo, quantas vezes ela vai ser submetida nesse processo. Eu estou mostrando uma tabela aqui que vocês não precisam nem olhar para ela, é só para ilustrar, né, que é possível partir de DNA genômico, por exemplo, e selecionar e fragmentar em tamanhos mais ou menos conhecidos, uma faixa ali próxima a 100 pares de bases, 200, 300, 400, 500 pares de bases, dependendo de quantas vezes você vai fazer esse processo, quanto tempo você vai deixar ele ali, né, o volume da amostra, assim por diante. Então dá para controlar o tamanho do fragmento, a eficiência da fragmentação por meio dessas características aí do equipamento. A ideia, quando se faz uma fragmentação por enzima, é semelhante, só que você não vai fazer uma fragmentação mecânica, você vai submeter sua amostra à enzima, DNAs, RNAs e outros conjuntos de enzimas ali, dependendo da aplicação, e as enzimas, sendo nucleares, elas vão degradar, elas vão começar a fragmentar aquele seu alvo. E claro, quanto mais tempo você submete a sua amostra à atividade enzimática, menor vai ser o fragmento, mais fragmentado ele vai estar. Então dá para controlar também o tamanho do fragmento que você gera por meio do tempo que você deixa incubando ali com uma enzima, certo? Então estou mostrando que fragmentação enzimática, mecânica, dá para controlar ali o processo de fragmentação por tempo, intensidade e assim por diante. Terminou esse processo, né, principalmente se a gente vai falando de fragmentação química, a fragmentação enzimática, tem que purificar a sua biblioteca. Né? Se tinha um DNAzão lá, um DNA genômico, uma população de RNA, você fragmentou aquilo, se foi com enzima, por exemplo, você precisa retirar essas enzimas, eventualmente retirar aquele tampão, ele também faz um processo de purificação, que eu falei, né, parecido com a purificação da extração mesmo. Que no caso é utilizado bid magnético, tem a bid magnética, as bolinhas aqui, que tem afinidade à sua biblioteca, ao seu alvo, DNA, RNA, etc.
esse seu DNA vai ficar ligado aqui. Essa bid, por ser magnética, quando ela é colocada próxima de um ímã, elas são capturadas por esse ímã, transportando, carregando junto o seu alvo, né? Sua molécula alvo, sua biblioteca fragmentada aqui já. E o sobrenadante com enzima, com proteína, o que quer que seja aqui, vai ser retirado, vai ser removido, e a sua amostra fica purinha aqui nas bits. Depois é só retirar as bits, separar as bits das amostras por eluição, ou por TE, ou por low TE, ou água mesmo. Em NGS geralmente se utiliza água, e você separa a amostra ali e está pronto para seguir para o próximo passo. Que aqui no caso seria o end repair, né? Se fragmentou, muitas vezes não se tem controle, dependendo do que você utiliza, né? Na grande maioria das vezes você não tem controle de como a enzima vai fragmentar o seu alvo, né? Você vai ter se a extremidade cega, se você vai gerar extremidades coesivas, e na maioria das vezes no protocolo de NGS, o que interessa é a extremidade cega do fragmento. Não quer essas extremidades coesivas do fragmento de DNA gerado no passo anterior. Então, vem nesse passo de end repair, é uma enzima que vem e sintetiza aqui uma nova fita, vai complementando aqui, até que as extremidades, elas fiquem cegas, né? Fica a extremidade cega, assim, do jeito que está pronto para ir para o próximo passo. Aqui pode ter um passo de purificação também, aí vem para o A-tailing, que é a adenilação desses fragmentos, a adição de um nucleotídeo livre de template, no caso aqui é uma adenina, uma adenina polimerase que tem essa capacidade. A capacidade de uma adenina polimerase utilizada nesse processo, ela vem, mesmo que não haja um template aqui, ela consegue adicionar uma adenina nas extremidades desses fragmentos. Então os fragmentos, o seu alvo fragmentado, com extremidade cega, agora eles têm adenina em uma de suas extremidades, e aí está pronto para receber os adaptadores, que é o próximo passo, né? Seria o próximo passo aí. Certo? Isso aqui, essa estrutura, essa adenina aqui na extremidade, evita que os fragmentos eles se liguem entre si durante o processo de ligação dos adaptadores. Vai ser ligado no próximo passo, os adaptadores serão ligados, né? Não no próximo passo, ainda pode ter aí um controle de qualidade, uma seleção de fragmento. Mas em algum momento os adaptadores vão ser ligados, e o fato de ter uma adenina aqui impede que esses fragmentos se liguem entre eles, aumentando a eficiência da construção de biblioteca no final das contas. Então, fez esse processo aqui, vem a seleção dos fragmentos de tamanho adequado, ou, na melhor das hipóteses, um ponto de controle de qualidade, para verificar se a sua fragmentação ela aconteceu da maneira correta, né? Você fragmentou o seu DNA, ali, seu RNA, mas será que fragmentou do jeito que você queria? Será que você produziu a quantidade adequada do seu alvo, do tamanho que você quer, que você precisa? Então, existe no mínimo um ponto de controle de qualidade aqui, mas também pode ser aí justamente um passo mesmo para selecionar os fragmentos do tamanho adequado, que é aquela faixa que te interessa, porque na fragmentação, por mais que você controle, vai ser específico, né? 250 pares de base, vai ter uma amplitude ali de fragmento, e talvez você precise de um passo aqui para selecionar. Às vezes, o controle de qualidade pode ser feito aí por algum sistema de eletroforese, pode ser um bioanalyzer mesmo, da Agent ou outro equivalente. Você consegue ver a distribuição dos fragmentos gerados no passo de fragmentação. Aqui nesse meu exemplo, né, os fragmentos ali estão por volta de 300, um pouquinho acima, a média, né, acima de 300 pares de base, mais ou menos. Se esse é o seu objetivo, estaria tudo certo aqui. Mas, em alguns casos, você precisa selecionar os fragmentos do tamanho adequado. Se nesse ponto de controle de qualidade houvesse uma amplitude maior de tamanho de fragmento, muitos fragmentos de 300, mas alguns de 500, outros de 700 aqui também, seria, talvez, se fosse interessante, selecionar esses fragmentos aí por uma eletroforese, por exemplo. Faz uma eletroforese da biblioteca, na hora que a biblioteca tem diferentes tamanhos, mas na hora que os fragmentos ali de 200, 250 pares de base, por exemplo, chegarem aqui a uma determinada altura ao longo da corrida de eletroforese, para nessa eletroforese, recorta o gelzinho aqui de agarose, faz a purificação, recupera só os fragmentos do tamanho que você quer. Ou utiliza um sistema semiautomático, né, de eletroforese para capturar esses fragmentos. Bom, de qualquer maneira, eu só estou dando um exemplo aqui que talvez tenha esse passo aí de seleção dos fragmentos. Certo? Fez isso, está com a biblioteca certinha, vai para a ligação dos adaptadores. Ligação dos adaptadores. Então você tem a sua biblioteca aqui certinha, com as adeninas nas extremidades, os adaptadores serão ligados de alguma maneira aqui, alguma estratégia. Pode ser uma ligase, pode ser uma alternativa aqui, pode ser por meio de PCR mesmo, uma ligase seguida de PCR, depende da tecnologia. Mas o que importa é que cada fragmento da sua biblioteca vai receber esses adaptadores, eles têm diferentes funções.
que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui são, ó, imagine, né, que você tem na sua biblioteca vários, milhares ou milhões desses fragmentos que foram gerados, receberam os adaptadores aí de alguma maneira, por exemplo, uma reação enzimática, mesmo uma ligase. Esses fragmentos são adicionados aqui nas extremidades e eles estão, todo fragmento, ou quase todo fragmento da sua biblioteca agora tem uma estrutura semelhante a essa. O interior você não conhece, que é o que você quer saber, é o sequenciamento que você vai fazer daqui a pouco, mas as extremidades são conhecidas e aí tem várias funcionalidades aqui. Estou mostrando algumas, né? Aqui, no caso do sequenciamento Illumina, quando você fala tecnologia Illumina, que é a tecnologia mais utilizada, nesse caso, as extremidades dos adaptadores, eles servem aqui, eles são chamados de P5 e P7, é o nome do adaptador, essa porção do adaptador, que vão ser utilizadas, essas porções aqui serão utilizadas lá na amplificação dos alvos, no passo seguinte ali, daqueles 4 passos do fluxo de trabalho, a amplificação dos alvos é a PCR em ponte ou a formação dos clusters. É uma PCR, que acontece de maneira diferente à extremidade desses fragmentos que são utilizados nesse processo para fazer a PCR. É aqui que os primers se ligam e a PCR acontece. Aqui no meio nós temos os index ou barcode, no caso da Illumina é chamado de index, no caso da Thermo Fisher é chamado de barcode, mas aqui no meio nós temos esses index ou barcodes, que são sequências que marcam a biblioteca, que marcam a amostra. Cada amostra vai ter seu adaptador, mas existe uma porçãozinha do adaptador de cada uma das amostras que é exclusivo para ela. Então a amostra A vai ter o seu índice específico, a amostra B o seu índice específico, a amostra C o seu índice específico. Isso vai permitir o multiplex do sequenciamento em conjunto dessas amostras. Depois eu vou falar sobre isso. E lá, mais próximo à molécula mesmo, próximo ao fragmento, nós temos o RD2-SP e o RD1-SP, que são as regiões de complementariedade aos primers no processo de sequenciamento. Então, o sequenciamento também ele acontece por base em síntese, é um processo muito semelhante à extensão, à fase de extensão lá na PCR, o passo de extensão na PCR, no qual uma nova fita de DNA vai ser formada com base num template, nucleotídeo livre, uma DNA polimerase que vem incorporando nucleotídeo de maneira complementar. É algo muito semelhante ao passo de extensão da PCR, só que ele é utilizado no processo de sequenciamento. Então precisa de uma região aqui conhecida onde os primers vão se ligar e assim por diante. Disso aqui tudo, para a gente hoje, o que eu quero dar destaque está justamente no index, né? No index, que é onde acontece o processo, o que nos permite fazer o multiplex, permite o sequenciamento de mais de uma amostra por vez, porque cada amostra, toda amostra que passar por esse processo aqui vai receber adaptador, mas cada amostra individualmente vai ter uma porçãozinha do adaptador que é exclusiva para ela. Por exemplo, a amostra 1 e a amostra 2. Tanto os fragmentos da biblioteca da amostra 1 como os fragmentos da biblioteca da amostra 2 irão receber adaptador. Só que os adaptadores da amostra 1 tem uma porçãozinha deles ali que é exclusiva da amostra 1, que eu estou marcando aqui em verdinho, por exemplo. Da amostra 2, os adaptadores da amostra 2 são exclusivos da amostra 2, que eu estou marcando em roxo. Esses fragmentos todos, eles podem ser misturados, depois a biblioteca está construída, prontinha, eles podem ser misturados e sequenciados todos ao mesmo tempo. Porque lá no processo de sequenciamento, uma das primeiras coisas que vai ser sequenciada é justamente o index. Aí, lá na análise de bioinformática, conforme o sequenciamento vai acontecendo, esse fragmento aqui está sendo sequenciado. Ah, beleza, ó, o fragmento que eu estou sequenciando aqui é um index exclusivo da amostra 1. Então, esse fragmento aqui que você está sequenciando, gerando de dado aqui, é referente à amostra 1. Ah, não, o que eu estou sequenciando agora, eu estou sequenciando um index que eu estou representando aqui como roxo, né? Não tem nada a ver com fluorescência, isso aqui é só didaticamente mostrando para vocês por meio de cor, mas aqui o fragmento roxo está sendo sequenciado. O fragmento roxo, o adaptador que tem o fragmento roxo é da amostra 2. Ah, o fragmento laranja é da amostra 3 e assim por diante. Então, são marcadores de molécula que permitem que essas moléculas sejam misturadas e sequenciadas todas juntas, e por bioinformática elas são separadas lá na outra ponta depois. Só um adendo aqui que é importante, que talvez vocês vejam, estou falando isso aqui, talvez vocês vejam esses nomes aí, e acho que é importante eu falar. Existe uma variação dessa tecnologia, uma evolução dessa tecnologia dos barcodes, do index, que são os UDIs, que são Unique Dual Index. O que significa isso? Significa que nesse processo de marcação da amostra, de colocar index, né, a amostra 1 com o seu barcode, com o seu index específico, exclusivo a ela, são utilizados 2 índices nesse processo. Um index
de uma sequência específica que está em um dos adaptadores e o index de outra sequência específica que está no outro adaptador. E aí, o que acontece é que somente a amostra 1 vai ter a combinação desses dois índices aqui. O índice que eu estou mostrando aqui representando com a cor roxa e o índice representando para a cor laranja. Esses dois índices vão ser sequenciados no processo de sequenciamento e somente a amostra 1 tem o índice roxo e o índice laranja. Somente a amostra 1. Somente a amostra 2, por exemplo, tem o azul e o vermelho. Somente a amostra 3 vai ter o laranja de um lado e o verde do outro. Essa combinação de roxo e laranja só a amostra 1 tem. Então, isso é uma tecnologia que evita contaminação cruzada da biblioteca. Quando você está construindo a biblioteca de um adaptador, de um index, misturar com outro index, com o adaptador com o index misturar com outro, e você sequenciar a amostra 1 pensando que é a 2 pensando que é a 1, e assim por tem esse erro. O fato de você ter essa combinação aqui, ela diminui muito, mas muito mesmo, essa taxa de erro, essa taxa de sequenciamento equivocado aí por contaminação cruzada, tá bom? Então eu só coloquei uma informação a mais, é a mesma coisa que eu coloquei no slide anterior, só que aqui é uma garantia extra que aquele dado que está sendo gerado é de fato referente à amostra que você pensa que é, né? Então é o roxo e laranja, com certeza é a amostra 1. Azul e vermelho, com certeza é a amostra 2. Então está aqui de novo o fluxo de trabalho, é um fluxo de trabalho relativamente complexo, né? Dependendo da aplicação, isso aqui leva 1, 2, 3 dias para ser realizado, dependendo da aplicação. Então aqui só coloquei um resumo, né? Todos os passos aqui, quando é fragmentação mecânica, quando é enzimática, os controles de qualidade, vai passar por tudo isso daqui, né? Eu dei uma resumida aqui só para vocês verem o volume de coisa que tem que ser feito. E aí que entra o gargalo que eu falei lá atrás para vocês. Esse é um dos gargalos do sequenciamento de nova geração, que é, se um laboratório demanda diferentes aplicações, seja lá qual for, sequenciamento de genoma completo, de metagenoma, sequenciamento direcionado por amplicon, por captura, genotipagem por sequenciamento, e quando eu falo genotipagem por sequenciamento, é genotipagem de SNP ou de outro marcador molecular ou de qualquer outra variante hereditária, né? Não é uma mutação, não se trata de uma mutação. Mas dá para fazer detecção de mutação também, fazer análise transcriptoma por RNA-seq, fazer sequenciamento livre de PCR, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, sequenciamento, enfim, dá para fazer um monte de coisa com o NGS, só que cada uma dessas aplicações aqui vai demandar um protocolo específico. Variáveis e peculiaridades nesse processo de construção de biblioteca, ou seja, o fato de você precisar de um kit, de um protocolo, de diretrizes específicas para cada uma dessas aplicações aqui acaba sendo um gargalo, né? Demanda de diferente conhecimento, kit, reagente, expertise, valor inicial para você comprar esses reagentes. Então tudo isso acaba que é um gargalo. Agora chegou a hora de eu falar para vocês, né, com base em tudo isso que eu falei até agora, o que você pode fazer para otimizar a construção de qualquer biblioteca. Você pegar diferentes aplicações, diferentes fontes de amostra, a quantidade de amostra e basicamente otimizar o processo de construção de biblioteca quase que de uma única maneira para todas elas, para que seja lá o que você for fazer. Que nada mais é do que uma nova geração, uma evolução também das tecnologias de reagentes, dos reagentes utilizados no processo de construção de biblioteca. Então, ó, isso tudo que eu falei, imagine, se a gente seguisse o protocolo lá atrás que eu mostrei para vocês, né, o passo a passo, o fluxo de trabalho que eu mostrei até agora, fragmentação, end repair, aquela coisa toda, para cada uma dessas aplicações seria um protocolo diferente, um kit diferente. Ou para cada input de material, DNA genômico, ou DNA fragmentado, ou DNA em baixa quantidade, ou cell-free DNA, né? Cada um deles ia demandar um kit específico, um protocolo específico. Vou mostrar para vocês, então, um fluxo de trabalho quase que único, quase genérico, que seja compatível com todas essas aplicações. Aí, se você não está vendo aqui, está escrito sequenciamento de metagenoma, tá? Aqui na extremidade. Então, um fluxo de trabalho que é quase que genérico, compatível, praticamente compatível, sem grandes modificações, com todas essas aplicações e diferentes tipos de amostra, que é esse fluxo de trabalho aqui. Bom, já de cara você vê que ele é um pouco diferente do fluxo de trabalho anterior, né? Aqui de 6 passos que eu tinha lá, já caiu para 5. Só que, nesse fluxo de trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, a fragmentação, o end repair, e o E-tailing, adição da adenina nas extremidades, eles acontecem basicamente
num passo só. Na verdade, é num passo só, né? São três reações diferentes aqui, são três processos diferentes que acontecem numa única reação. Você junta todos os ingredientes num tubo, aí você vai fazer, coloca todos os ingredientes num tubo para fazer esses três processos aqui, coloca ali no termociclador e ele vai fazer tudo automaticamente. Aqui no caso, deixa eu até voltar. Nesse caso, nesse fluxo de trabalho aqui, a fragmentação ela é necessariamente enzimática, então não tem a fragmentação mecânica, que também é uma maneira de otimizar, né? Evitar outras possibilidades de fragmentação, que a enzimática ela é basicamente compatível com qualquer tipo de amostra ou aplicação. Talvez um caso ou outro muito específico tenha que ser a fragmentação mecânica, mas aqui ela vai ser enzimática. Então esses três passos ele acontecem numa única reação de alguns minutos, uma reação de alguns minutos. Então já não são aqueles três passos separados, com purificação entre eles, algo que num protocolo convencional levaria aí mais ou menos, sei lá, meio dia de trabalho, aqui vai levar alguns minutos, tá? Então esses três passos que são colocados em um só, aí sim vem a ligação dos adaptadores, que pode ou não ter um ponto de controle de qualidade aqui, você que decide, e depois vem a PCR. Já a outra vantagem é que essa PCR aqui no final, ela é opcional. Ela pode ser opcional. Então você, dependendo da aplicação, da amostra, da estratégia utilizada, talvez nem seja necessário fazer essa última PCR aqui. Talvez você vai acabar aqui. Então, no final das contas, aquele processo todo, que seriam de 6 passos ali mais ou menos, né? Aqui você pode reduzir ele para 2, para 3 na pior das hipóteses, né? 3 na pior das hipóteses, ou 2 só. Talvez você não precisa fazer a PCR. E legal disso aqui é que ele é compatível com todas aquelas aplicações que eu mostrei lá para vocês. Certo? Então, aí sem falar, né, nesses passos de purificação aqui que você reduz ele para 2 pontos de purificação apenas, né? Só 2. Esse aqui, depois da ligação dos adaptadores, e se fizer a PCR, faz a purificação depois da PCR também. Certo? Senão nem precisa. Então vamos dar uma olhada nisso daqui. Tá, como é que um kit como esse, um protocolo como esse, ele pode ser compatível com todas aquelas aplicações, diferentes fontes de amostra? Ele é tão genérico assim? Não, existe alguma coisa ou outra aqui que você talvez tenha que otimizar. Na verdade, otimizar mesmo vai ser aqui, ó, que eu estou mostrando em verde, que é a fragmentação. É o tempo de fragmentação. Se você precisa de fragmentos menores, vai fragmentar por mais tempo, os fragmentos maiores vai fragmentar por menos tempo. Se você começa com uma amostra degradada, já degradada com uma amostra parafinada, uma amostra já de fragmentos pequenos, como o cell-free DNA, você vai fragmentar menos. Aí trabalhar a partir de genoma completo, metagenoma, de RNA-seq, de transcriptoma, aí tem que fazer uma fragmentação por mais tempo, tá? Então o tempo aqui, na verdade, que você vai otimizar o tempo, vai variar de 40 a 60 minutos, então não é grandes coisas, não é a grande otimização que vai fazer, de 40 a 60 minutos. E a ligação dos adaptadores, que você vai escolher adaptadores que sejam mais adequados para cada aplicação. Vai ver que o racional é o mesmo, a estratégia de utilização de adaptador é que muda um pouco de aplicação para aplicação. Vamos dar uma olhada nisso. Um exemplo de kit que faz isso, né, de protocolo que é otimizado dessa maneira aqui, é esse aqui, ó, é o Lotus Library DNA Prep Kit da IDT. Apesar de estar escrito DNA aqui no nome dele, ele é compatível com RNA também. Quer dizer, ele é compatível com... Eu tenho que colocar umas aspas aqui, porque não é que ele é compatível com DNA. Ele pode ser utilizado para análise de transcriptoma, para fazer RNA-seq, mas o ponto de partida aqui tem que ser o cDNA dupla fita, tá? Não dá para começar com RNA total, por exemplo, RNA mensageiro. Não, você tem que extrair o RNA, fazer uma transição reversa, sintetizar a fita complementar e aí entrar nesse protocolo aqui. Mas ele é compatível com o transcriptoma também. Mas tem o passo da transição reversa antes que eu não vou mostrar aqui. Certo? Então, ó, esse kit, um exemplo, né, de kit que eu estou usando aqui, do Lotus, ele tem compatibilidade com aquelas aplicações todas, né? Sequenciamento de genoma completo, sequenciamento direcionado por amplicon ou por captura, genotipagem por sequenciamento, detecção de mutação, trabalhar com amostra parafinada, cell-free DNA também, RNA-seq, sequenciamento livre de PCR, que agora você já entendeu o que é, sequenciamento de metagenoma também. Certo? Ele é compatível com tudo isso, só para ficar bem claro. E aqui o fluxo de trabalho desse kit, otimizado, é exatamente o que eu estava mostrando lá nas minhas bolinhas, né, que eu deixei a laranja, a verdinha. É a mesma coisa, só que eu estou colocando aqui de outra maneira só para esclarecer alguns pontos. Então, ponto de partida é DNA dupla fita, seja ele DNA dupla fita de genoma, metagenoma ou
cDNA dupla fita, é um DNA dupla fita. O passo seguinte já vem para a fragmentação. Lembra que no meu esqueminha, a fragmentação, end repair e tailing, né, os três separados, aqui você vai ver que ele acontece os três juntos, como eu disse para você, é uma reação só, que é chamada de preparação enzimática. Então a fragmentação, o end repair e o tailing acontece numa paulada só, são de 40 a 60 minutos, e no final você começa esse processo com o DNAzão, fragmentão grande lá, cromossomo, DNA genômico, no final do processo você tem o DNA fragmentado, do tamanho certo, já com end repair e com os fragmentos com adenina já nas extremidades para ligação dos adaptadores. Tem um negócio interessante, isso aqui é uma característica desse kit, eu não sei se tem outros que funcionam assim, mas especificamente aqui do Lotus, um negócio bastante interessante, que é o seguinte. Aqui na fragmentação, uma fragmentação enzimática, que eu falei para vocês. E claro, cada lote de enzima, lá nos Estados Unidos, sei lá em que lugar que esse negócio está sendo produzido, essas enzimas que vão ser utilizadas aqui no que estão sendo produzidas, cada lote que é gerado, que é produzido lá, vai ter uma certa variação. A enzima, entre elas, tem uma certa variação. Então, o que pode acontecer em alguns casos é o pesquisador padronizar o tempo que ele vai precisar deixar a amostra digerindo ali na digestão dela para fragmentar, e aí ele compra um kit, está padronizado bonitinho, no dia seguinte, no mês seguinte ele vai comprar outro kit, veio com outro lote de enzima, aquela enzima talvez seja menos eficiente ou um pouco mais eficiente, e aquele tempo que ele deixava digerindo já não é o mesmo. Talvez ele tenha que deixar um pouco mais ou um pouco menos, e ia ter uma variaçãozinha ali dos fragmentos gerados ao longo desse processo. Esse kit especificamente tem uma vantagem, é que para cada lote, a EDT ela faz um negócio interessante que ela padroniza. Ela utiliza um controle positivo, né, uma amostra controle positivo, e a cada saída, cada lote novo, ela padroniza o tempo de incubação da enzima para gerar os fragmentos do tamanho certo lá. Então talvez para um lote seja um tempo, para outro lote seja outro tempo, para outro lote seja outro tempo, mas a IDT ela faz essa padronização já lá no laboratório deles antes de liberarem os kits. Então quem trabalha com esse tipo de kit aqui, ele pode seguir o protocolo, mas antes dele determinar o tempo de incubação da enzima, ele vem aqui e coloca no certificado de análise o lote do kit que ele comprou, ele vai receber lá o tempo de digestão para aquele lote específico. Então é um negócio interessante. Uma vantagem bem legal aí. Aí depois vem a ligação dos adaptadores, né? Os adaptadores vão ser ligados, vai ter a ligação dos adaptadores, é um processinho que leva 20 minutos, e aí que tem uma variação, que dá para escolher 3 estratégias aqui de ligação de adaptador. A primeira delas é pegar, que eu estou chamando de adaptadores completos. Tem um fragmento aqui sobre a biblioteca, em cinza. Os adaptadores, ele já tem aquela sequência, exatamente como eu mostrei lá para vocês. Tem o P7, tem o index, tem aquelas 3 posições que eu mostrei para vocês. Aí ele vai ser ligado, os adaptadores serão ligados aqui. Isso aqui está praticamente pronto para ir para o sequenciamento já. Essa é uma opção. A PCR que ela é opcional nesse caso. Como os adaptadores, seu fragmento de biblioteca já está recebendo os adaptadores prontinhos para ir para o próximo passo, que seria a PCR em ponte aqui, porque esse kit aqui especificamente ele é compatível com o sequenciamento Illumina, ele vai pegar esse fragmento aqui, ele está pronto para ir para a PCR em ponte, para a formação dos clusters, tá bom? Então a PCR ela é opcional, vou mostrar para vocês quando que vai fazer PCR ou não fazer PCR. Mas é basicamente isso, bem simples. Começou com o DNA dupla fita, fez a preparação enzimática, fragmentação end repair e tailing, e vem ligação, adaptador, faz a PCR ou não, está pronto para PCR em ponte, para clusterização. Esse tipo de estratégia aqui, quando que ele é indicado? Ele é indicado quando se faz sequenciamento de genoma completo, análise de metagenômica, sequenciamento livre de PCR, que é esse que você não precisa fazer a PCR, né? Mas para você conseguir fazer uma construção de biblioteca livre de PCR, você precisa ter uma quantidade boa de DNA inicial, né? Tanto de genoma completo, tanto do material genômico, DNA genômico ou do metagenômico, material obtido, tem que ser acima de 100 nanogramas. Se tiver pouca quantidade, aí não dá, né? Tem que fazer uma PCR para amplificar um pouco o seu material para depois seguir para o próximo passo. Mas se você tem, por um acaso, uma quantidade inicial interessante, já acima de 100 nanogramas, aí dá para fazer esse protocolo todo sem a necessidade da PCR lá no último passo, vai direto para a amplificação.
Que tipo de adaptador que é indicado para esse caso? Que vai utilizar os adaptadores completos, aqueles que eu mostrei para vocês, que ele já vem com o index, já vem com a porção que faz a PCR em ponte, a porção que faz o sequenciamento, tudo aquilo que eu mostrei lá atrás. Ele é prontinho para o fluxo de trabalho da Illumina. Mas, em alguns casos, talvez seja interessante você partir para a estratégia dos adaptadores truncados. O que são os adaptadores truncados? São adaptadores que não têm o index, que faz o multiplex, e não tem aquele P5 da PCR em ponte. Ele não tem esse pedaço, não falta isso. Então ele tem que ser adicionado. E ele é adicionado, essa porção que falta, o P5, né? O P5 e o P7 e os index, eles são adicionados por meio de PCR. Que aqui o adaptador é truncado. Ele é adicionado por uma enzima, uma ligação enzimática, faz uma ligação enzimática aqui bonitinho, formando o DNA dupla fita com extremidade conhecida. Né? A biblioteca vai ter extremidade conhecida. Sendo assim, agora basta utilizar primers que sejam compatíveis a essas extremidades conhecidas, com esses adaptadores, para formar os nossos fragmentos, para fazer a amplificação. Nesse processo de amplificação, os primers contêm uma cauda, um fragmento extra, que é justamente o index, os index, e o P7 e o P5, a extremidade P7 e P5, formando aí o seu fragmento com adaptador completo. Então ele é adicionado aqui parcialmente por ligação, né? O adaptador é ligado parcialmente por ligação, depois ele é completado aqui por PCR, por meio dos primers, né? Por primers contendo o index e o P5 e o P7. Ele aí vem com, aí finalmente ele fica com essa estrutura também aqui, essa estrutura dos adaptadores completos, certo? Isso aqui ele pode ser interessante quando se trabalha com uma quantidade menor de DNA ou de RNA, né, então, a partir de uma quantidade pequena, aí talvez seja interessante fazer uma rodada de PCR aqui para aumentar a quantidade da sua biblioteca. Mas ele é interessante também porque nesse processo de amplificação, ele só vai amplificar os fragmentos que têm os adaptadores certinho aqui nas suas extremidades, né? Ele não amplifica, por exemplo, se teve uma ligação, sei lá, algum erro, um adaptador ligou no outro, ou um adaptador, aqui estou chamando de azul, tá? Ligou azul aqui e azul aqui também, por exemplo, faz uma ligação errada dos adaptadores, ele não vai amplificar. Então ele enriquece, ele aumenta a quantidade dos fragmentos que estão com os adaptadores certinhos nas suas extremidades. Então aumenta a eficiência do sequenciamento lá na outra ponta também. Quando se utiliza esse tipo de estratégia, portanto, vai utilizar quando você faz sequenciamento de genoma completo também, só que em menor quantidade de material, metagenômica também, quando está em menor quantidade de material, ó, de 1 até 100, até 250 dá para utilizar essa estratégia. Ou seja, se está abaixo de 100, aí você faz essa amplificação por PCR, utiliza essa estratégia de adaptador e primer. Quando vai fazer sequenciamento de exoma também, se vai fazer sequenciamento direcionado para genotipagem, né? De novo, quando eu faço sequenciamento direcionado para genotipagem ou sequenciamento para fazer genotipagem, ou genotipagem por sequenciamento, é genotipagem de variantes germinativas, né? Não estou falando de mutação aqui nesse caso. Aí você utiliza então os adaptadores truncados, que são adicionados em 2 etapas. Primeiro por ligação, depois ele é completado por PCR. E você tem uma terceira opção aqui também, quando você trabalha com alvos raros. Por exemplo, detecção de mutação somática. Mutação somática ela está em baixíssima quantidade, ela pode estar em baixíssima quantidade ou baixíssima frequência na sua amostra em relação ao selvagem, ao que não é mutado, né? Então, quando você trabalha, quando o seu objetivo é detectar algo que é mais raro, a mutação somática, ou quando você trabalha com cell-free DNA, por exemplo, que ele já está em baixa quantidade também, ou quando você trabalha com análise de expressão gênica e tem um alvo raro para ser detectado, né, que tem baixa expressão, nesses casos você pode utilizar uma estratégia de adaptador truncado também, só que ele é um adaptador que vem com esse UMI, que eu vou explicar para vocês agora o que é, porque é uma tecnologia muito interessante, vale a pena a gente entrar em um pouco mais de detalhe. De novo, é um salto, é uma evolução aqui na tecnologia. Quando você vai fazer sequenciamento de nova geração para detectar alvo raro, olha o que pode acontecer lá na análise dos dados. Imagine aqui, geralmente vai detectar alvo raro, mutação, expressão gênica, assim, já tem uma referência, um genoma de referência, uma sequência de referência para você fazer o alinhamento do seu resultado. Tem uma referência aqui, um genoma de referência, por exemplo, tem os fragmentos que você sequenciou, ali no meio talvez tenha a sua mutação, o seu alvo raro, o seu gene de pouca expressão, talvez ali no meio eles tenha algo que te interesse. Você vem alinhando, né? Todos os seus fragmentos que foram sequenciados vão alinhando, até que em algum momento talvez você encontre
uma variante ali, pode ser uma mutação, alguma coisa que destoou, que é diferente da sua referência, destoou da referência. Aí, isso aqui poderia ser uma mutação, por exemplo, seu fragmento, seu alvo aqui, beleza, ele tinha ali uma mutaçãozinha somática, tinha os fragmentos certinhos, os alelos selvagens, todos bonitinhos, como esperado, mas talvez seja um tumor, talvez seja uma amostra, sei lá, alguma coisa pode ter causado uma mutação. Essa mutação ela foi detectada aqui por sequenciamento. Devia ser uma timina nessa porção e alguns fragmentos sequenciados ali receberam uma guanina como resultado no lugar de timina. Pode ser uma mutação, certo? Pode ser. Mas quem me garante que essa variante detectada aqui, ela não é um erro de PCR ou ela não é um erro no processo de sequenciamento? Porque a PCR, quando você faz a PCR, lá naquele fluxo de trabalho da construção de biblioteca, né, fragmentou, fez a ligação dos adaptadores, depois fez a PCR para aumentar a quantidade da biblioteca, né, que nesse protocolo aqui tem que fazer a PCR necessariamente. Quem me garante que naquela PCR, aquele processo de amplificação do alvo, não teve um errinho? A PCR, a DNA polimerase, quando ela está formando as novas fitas ao longo do seu processo de geração de cópias, ela erra de vez em quando. Ela não sempre acerta, não é sempre que ela adiciona os nucleotídeos de maneira complementar lá na fita molde. De vez em quando ela comete um errinho. Como aqui nós estamos falando de detecção de alvos muito raros, quem me garante que isso aqui que eu estou vendo é de fato um alvo raro que eu detectei, uma mutação, ou simplesmente um errinho lá na PCR, um errinho no processo de sequenciamento? Quando a gente fala de alguma variante germinativa, um SNP, por exemplo, aí tem uma frequência alta destoando de um erro de PCR. Então é fácil discriminar o que é um SNP de fato de um erro de PCR. Só que aqui no caso, como o alvo ele é muito raro, com uma mutação somática, por exemplo, pode ser tanto uma mutação de fato ou um erro de PCR. Como é que eu vou descobrir isso? Aí que entra a construção de biblioteca. Uma estratégia utilizada na construção de biblioteca, utilizando aqueles UMIs, que eu vou mostrar para vocês, que são adaptadores específicos, que permitem, lá na análise, discriminar o que é erro de PCR e o que não é. Olha só. Primeiro de tudo, os adaptadores, como se utiliza essa estratégia, vai utilizar adaptador, como eu mostrei para vocês lá, tá? Com index, com aquelas porções de sequência, tudo do jeito que eu mostrei para vocês. Só que além dessas sequências que eu mostrei para vocês, ele tem uma sequencinha extra, que é chamada de UMI, a sigla para Unique Molecular Identifiers. No caso do index, lembra que eu mostrei para vocês? O index, ele era uma porçãozinha, era um fragmentinho ali de DNA dentro do adaptador, que ele era exclusivo de cada uma das amostras. Só a amostra, a biblioteca A, da amostra A tinha aquele adaptador com aquela sequência, né, que era o roxo. Só a amostra, a biblioteca da amostra B tinha outro adaptador que tinha o laranja, assim por diante. Era um marcador que discriminava uma amostra da outra. Aqui, o racional é o mesmo, só que ele não vai discriminar uma amostra da outra, ele vai discriminar uma molécula da outra. É um fragmentinho extra de DNA dupla fita adicionado ali no adaptador que é exclusivo de cada molécula dentro do tubo. É um marcador exclusivo de cada molécula dentro do tubo. Então você pegou a biblioteca da amostra A, por exemplo, essa amostra vai receber, essa biblioteca vai receber os adaptadores, só que cada molécula ali dentro vai ter um adaptador com uma porçãozinha do adaptador que é de sequência específica. Que, de novo, eu estou mostrando aqui representando com corzinha, né, com pontinhos coloridos. Então, imagine, um determinado fragmento de biblioteca que foi fragmentado, passou pelo end repair, waytailing, tudo aquilo lá, na hora que ele recebe o adaptador, a molécula lá dentro, não é a amostra, é a molécula daquela amostra, o fragmento da biblioteca, vai receber um adaptador que tem uma sequência exclusiva dela. Somente esse fragmento dentro desse tubo aqui da amostra A vai ter um fragmentinho ali, uma sequência de nucleotídeos, se eu não me engano, são 8 nucleotídeos, se eu não me engano, que identifica essa molécula da outra, que separa essa molécula da outra, porque a outra molécula que está ali no tubo vai receber um outro adaptador. O adaptador é idêntico, só uma porçãozinha dela que é diferente. Um outro adaptador que vai identificar, que vai discriminá-la das outras moléculas, assim por diante. Cada molécula do tubo vai receber um fragmento ali, um marcador, né, diferente. Por isso que ele chama Unique Molecular Identifier, um identificador único de cada molécula. É isso que ele vai receber. É uma tecnologia avançadíssima, super interessante, que discrimina uma molécula da outra. Agora, olha como isso aqui tem tudo a ver com a nossa capacidade, com a capacidade de separar do que é erro de PCR do que é de fato uma mutação. Olha só. Então imagine, vamos pegar uma molécula assim lá de uma biblioteca, amostra A,
biblioteca da amostra A, vamos pegar um fragmento só, como amostra. Esse aqui, ó, esse aqui que está mostrando como verde. Imagine que esse fragmento aqui, ele de fato tinha uma mutação, uma variante, uma mutação, por exemplo, né? Estava falando de mutação, vamos falar de mutação. Ele tinha de fato uma mutação que a gente quer detectar. É uma mutação real mesmo, tá bom? Imagine que ele tem. O que vai acontecer? Ao longo do fluxo de trabalho dessa biblioteca aqui, esse fragmento aqui vai receber um adaptador que tem uma sequência que o discrimina das outras moléculas, que é o UMI exclusivo dele, né? Eu poderia até ser o azul para não ficar confuso, né? Poderia ser essa molécula azul aqui. Tem um adaptador que o discrimina das outras moléculas, portanto, todo produto de PCR gerado a partir dele, a partir desse template, também vai ter a variante ali, a mutação que a gente quer detectar, né? Esse fragmento vai ser utilizado como template na PCR, né? Então, todos os fragmentos gerados por PCR a partir desse molde também vão ter essa variante aqui, essa mutação. Então, existe uma consistência naquela mutação, naquela variante sequenciada, detectada. Eu sei que existe essa consistência, eu sei que esse produtinho, que esse fragmento é proveniente desse fragmento, que esse é proveniente desse, que esse é filho desse lá ao longo da PCR, porque somente esse fragmento tem esse UMI aqui, esse marcador de molécula. Então eu consigo, quando a variante é verdadeira, quando a mutação, por exemplo, é verdadeira, existe consistência entre essa mutação, entre essa variante, ao longo dos filhos daquele template, né? Ao longo dos produtos que aquele template gerou ao longo da PCR, certo? Então eu sei que aqui é uma variante verdadeira, é uma mutação verdadeira. Quando é um erro de PCR, então imagine um fragmento aqui que não tem uma variante nenhuma, não tem mutação nenhuma, e ele recebeu esse UMI aqui, um laranjinha, né? Então todo produto de PCR gerado a partir dele tem que ser assim, com a mesma sequência. Se por um acaso aparecer algumas variantes ao longo dos filhos, né, do produto desse template, e essas variantes não forem consistentes, né, apareceu uma aqui, outra aqui, outra aqui, isso aqui é um erro de PCR. É um erro de sequenciamento, não existe consistência nessa variante, nessa mutação. Não existe. Se fosse uma mutação de verdade, ele existiria consistência em todos esses produtos aqui, ou todos esses aqui. Então, quando acontecem esses erros pontuais, não existe consistência. São erros aleatórios, randômicos. Então, dá para separar, portanto, que é uma mutação verdadeira de um erro de PCR ou de sequenciamento por meio dessa tecnologia. Portanto, quando o alvo é raro, a ser detectado ele é raro, ou ele pode ser raro, com uma mutação, por exemplo, gene pouco expresso, adaptadores com UMI é uma boa alternativa. Seguindo o mesmo raciocínio, quando se fala de RNA-seq, né? E lembrando que aqui a gente vai falar a partir de cDNA dupla fita, adaptadores com UMI também é uma boa alternativa. Porque se você tiver alvos raros aqui, gene pouco expresso, você pode detectá-los por meio dessa tecnologia. Beleza? Então isso aqui é um resumo da escolha mais adequada dos tipos de adaptadores a partir de cada amostra ou cada aplicação que você vai utilizar. Apesar, né, de você serem estratégias diferentes, aqui o racional é muito parecido entre eles. É um passo a mais que você coloca aqui ou não, dependendo da estratégia que você vai colocar. Tá? Mas ainda assim, isso aqui são as melhores escolhas, melhor escolha de adaptador, mas você pode ter escolha alternativa também. O UMI ele pode servir para outras aplicações, não necessariamente você vai trabalhar só com um adaptador completo aqui se for fazer sequenciamento de genoma. Por que não utilizar o UMI? Sequenciamento de genoma também pode utilizar. Ou para metagenoma, previsão pode utilizar o UMI também. O que não dá para fazer é o contrário, né? Você tem alvos raros a serem detectados e utilizar outro tipo de adaptador, que aí você cai no problema de o que é uma variante verdadeira de um erro randômico de PCR. Aqui que eu fiz aqui só para facilitar a vida de vocês, como aqui eu estou usando esse Lotus como um exemplo, aqui no slide anterior eu coloquei os nomes da minha cabeça, tá? Só para facilitar aqui a didática, para facilitar o entendimento. Adaptador completo, o truncado, né, que faz por PCR, os UMIs, os nomes verdadeiros para esses adaptadores compatíveis com o Lotus são esses aqui. Então, se você tiver interesse, quiser buscar aí no site da IDT, na internet, por exemplo, utiliza esses nomes aqui que são correspondentes a essas estratégias, tá bom? Aí são os nomes verdadeiros aí para você encontrar. E para finalizar a aula de hoje, eu coloquei um kit, um protocolo alternativo aí para você,
É um protocolo alternativo, um kit mais específico para quem trabalha com amostra parafinada ou cell-free DNA, né? Vai fazer biópsia líquida, vai analisar DNA livre de célula. Nesse caso aqui, esse kit aqui, ele é específico para esse tipo de amostra. O protocolo que eu mostrei anteriormente, ele também funciona para esse tipo de amostra, mas tem um protocolo específico para esse tipo de amostra aqui, se você tiver interesse em trabalhar com eles, que é esse XGene, tá bom? É diferente daquele outro, mas você vai ver que o racional é bem parecido. Só que aqui, para você começar, tem que começar com DNA fragmentado já. Esse protocolo aqui, como ele é otimizado para esse tipo de amostra, é uma amostra mais difícil, né, de amplificar, amostras degradadas, menor quantidade, então ele tem um protocolo otimizado. Mas vai partir de DNA fragmentado, vai fazer o end repair também, a ligação dos adaptadores, seguindo aquele mesmo racional dos adaptadores truncados. Aqui ele tem um bloqueador para evitar a formação de quimera, de fragmentos inespecíficos, mas você vai ver que é o mesmíssimo racional que eu mostrei para vocês, tá bom? Aí nesse processo ele já coloca o MI também. Só que é um kit mais específico para esse tipo de amostra. Então, resumo do que a gente falou hoje, né? Como otimizar a construção de qualquer biblioteca. A gente falou o seguinte: a NGS vem sendo desenvolvida, uma tecnologia que vem sendo desenvolvida cada vez mais, e justamente por ser uma técnica de sequenciamento, ela vem substituindo outras técnicas. O custo deixou de ser um gargalo muito importante, é um gargalo importante, mas não é como era antigamente. A praticidade, os protocolos mais facilitados, programas, sequenciadores mais simples de utilizar, menor tamanho, tudo isso permitiu que a NGS começasse a substituir outras técnicas. De novo, não quer dizer que a NGS vai substituir tudo. O PCE não vai. Isso não vai acontecer, pelo menos não no curto prazo. Mas existe essa tendência de algumas técnicas, algumas aplicações serem realizadas por NGS. No entanto, ainda há gargalos, como eu falei para vocês, as bibliotecas, as diferentes aplicações demandam diferentes kits, diferentes protocolos de construção de biblioteca, diferentes estratégias de adaptar, um monte de coisa ali que pode variar de um para o outro, de um tipo de amostra para outro, de uma aplicação para outra, que dificulta a vida de muitos laboratórios. Expertise, gasto com reagente, o quanto se gasta inicialmente para comprar um kit de construção de biblioteca, né? O valor inicial do orçamento que é colocado ali, isso tudo é muito relevante. Além de ser o passo do fluxo de trabalho, talvez o mais manual de todos, né? O menos automatizado. É mais manual, varia muito de aplicação para aplicação, enfim, de amostra, como a gente falando aí ao longo da aula. Só que existem kits com protocolos padronizados, que eu mostrei para vocês, que são a melhor maneira de você otimizar a construção de biblioteca, porque existe, quase que independentemente do tipo de aplicação que você faz ou do tipo de amostra que você utiliza, o protocolo é quase o mesmo. O kit é o mesmo, basicamente o mesmo, né? Você vai talvez ter uma alternativa se tiver uma amostra muito peculiar, mas o kit é o mesmo. O protocolo vai mudar um pouquinho aonde? Vai mudar ali para o tempo de gestão enzimática para você fragmentar o alfa e dependendo do tipo de adaptador que você vai precisar ou querer utilizar para a sua aplicação. O resto vai seguir o mesmo racional. Então a escolha dos adaptadores e primers, que é essencial para o resultado adequado. E era isso. É assim que você consegue otimizar a construção de qualquer biblioteca. Procurem aí um fornecedor, um kit aqui, já tem a sua tecnologia desenvolvida, evoluída de tal maneira que seja quase tudo o mais padronizado possível, sem você ter que fazer loucura, procurar fornecedor X, Y, variar protocolo, aquela coisa toda. Então tenta achar um fornecedor aí, procura um fornecedor, eu dei uma sugestão aqui para vocês, que segue um protocolo muito padronizado, já praticamente otimizado. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém aí que pode se beneficiar dele. Eu sou Eduardo Castanho, você está no canal Ribossomos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.